E aí, turma, bora aí para finalizar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? O capítulo, então, do qual vamos falar hoje, para a gente dar sequência às atividades, e lembrando aí a todas que após a atividade iremos fazer uma prova, tá certo? Que é a prova para fechar aí a média de vocês do bimestre. Pois bem, na última videoaula, no qual a gente fez uma chamada, né? Uma aula aí online, a gente pontuou pontos importantes. A Segunda Guerra Mundial, né? E a gente encerrou com a participação do Brasil, contando aí com seu apoio para os países aliados contra o eixo, né? Hoje a gente denomina esse eixo como o eixo do mal, que era justamente a Alemanha, a Itália e o Japão. Hoje a gente pega aqui rapidez para vocês recapitular aí no livro, tá bom? E eu vou ver se eu consigo encontrar algum filme de fácil acesso para vocês, ou documentários de novo, para vocês terem um complemento antes de resolver a atividade do livro. Mas bora aqui prestar atenção. Primeiramente, a ofensiva dos aliados. Então, para a gente poder entender primeiramente esse contexto, essa ofensiva dos aliados, a gente parte para a primeira frente, a segunda frente e a terceira frente de luta. Vamos entender o contexto, pontuando cada um dessas frentes de luta. Então, primeiramente a gente parte para 1943. Bom, como vocês sabem, eu pontuei na última aula que esses países que estão se gladiando aí na Europa, né, estavam, especialmente o eixo, estava tentando dominar toda a Europa, né? E o que estava dominando ali a Ásia, a gente sabe, era o Japão. Portanto, quando vocês começam a observar direitinho, você vê que os Estados Unidos, aos poucos, começa a se envolver e dar apoio ao país soviético, né? A Inglaterra, que está sofrendo com esses embarques, e a própria França. Então, para essa primeira frente de luta, a partir do ano de 1943, é onde começa a ter as baixas do exército alemão e a questão do nazifascismo. O que é que acontece aqui? Denominado de a Guerra do Pacífico, certo? A Guerra do Pacífico. Quem é que está nessa Guerra do Pacífico? Essa Guerra do Pacífico a gente pode fazer um termo entre Estados Unidos, né, versus o Japão. Como eu disse a vocês, o Japão, após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos faz um contra-ataque, né? E nesse contra-ataque dá início então a essa guerra no Pacífico, na Ásia, onde o exército americano teve muitas percas, mas consegue fazer a vitória contra o Japão, tá certo? E aí, quando consegue vencer o Japão na Guerra do Pacífico, com várias perdas, a gente parte para a segunda frente de luta, que já é os Estados Unidos, cerando ali as proximidades da Itália, especialmente em Roma, para tomar Roma. Por quê? Quando chega passando ali pela África, domínios do qual a Itália tinha conseguido, se é que vocês se lembram dessa parte que eu expliquei, onde a Itália fez colônia em países da África, o exército dos aliados começa a avançar e atirar
da opressão, o fascismo do qual estava dominando na África. Quando, especialmente os Estados Unidos, consegue libertar esses povos de novo e partir para uma ofensiva mais consistente, vai para a Itália e aos poucos começa a entrar dentro do território italiano e dominar onde a Itália era mais forte, que era em Roma, certo? Com isso, com essa dominação de Roma, os próprios aliados de Mussolini, os fascistas, vê o início de derrota. E o que é que eles fazem? Eles se rendem. Só que Mussolini não quer se render facilmente, ele quer manter a resistência. Para isso ele vai para o norte da Itália, certo? E no norte da Itália ele consegue formar um outro grupo. Só que esse grupo também é falho, porque é um grupo menor, não tem tanto adepto ao fascismo já, e também já vê a visão de derrota desse grande eixo. Só em abril de 1945, quando os Estados Unidos começam então a dominar de vez ali, não só mais a Roma, e sim todo o território italiano, Mussolini é pego por a sua pequena formação de um novo grupo fascista. E aí o que é que acontece? A própria população que o elegeu na década de 20 e o aclamou, né? Na década de 30, não consegue mais ter essa força de destruição e quando despertam para a realidade, já é tarde. Mussolini já tem matado milhares de pessoas. E o que é que os próprios italianos fazem quando vê a vitória do exército americano, né? Pegam esse grupo de Mussolini junto com ele e mata. Assim, então, chega o fim do fascismo na Itália e na Europa, certo? Com a morte de Mussolini e com seus seguidores ali. Partindo então para a terceira fase de luta, né, dos Estados Unidos com os países aliados, lembrando que o Brasil está nesse meio aí, vão focar em enfraquecer o exército principal desse eixo do mal, que é a Alemanha. Para isso, então, é denominado o dia D, né, na França, e a derrota da Alemanha. Por que na França? Né? Porque eles entraram pela Normandia, uma cidade francesa que dá acesso a limites de fronteira para Berlim entrarem na Alemanha. O D aqui era um código do qual os americanos conseguiram implantar para que as forças de espionagem e os inteligentes que trabalhavam ali na força-tarefa para os alemães não decifrassem esse código, para não saber o dia em que os Estados Unidos invadiria Berlim, certo? E é justamente isso que acontece. Em 1944, de julho, no dia 6, exércitos americanos, tanto por ar como por terra e por mar, invadem toda ali a Alemanha, claro, junto com um outro aliado que estava aí também vencendo a Alemanha, que era a União Soviética, a própria Rússia, que tinha apoiado, né, como vocês sabem aí, em 1939, a Alemanha com as suas ideias nazistas. Mas, como vocês viram na outra videoaula, né, que a Rússia realmente não conseguiu combater de início as ideias de Hitler com seu crescimento nazista. E aí as duas nações entram em conflito de guerra, gerando grandes percas e destruição. O que é que acontece nesse meio russo? Os Estados Unidos, né, apoia e a Alemanha é bombardeada em todos os lados. Para qualquer lado em que grupos
de soldados nazistas se viravam, tinha uma força-tarefa de ataque, certo? E aí, em 30 de abril de 1945, Hitler não tem outra opção. Ele vê, já sabe das notícias que aconteceram na Itália. Ele, com a sua esposa, a Eva Braun, né, cometem um suicídio. E aí os outros grupos que estavam ali aliados a Hitler, alemão, também alguns cometem suicídio, mas outros são presos. E aí o grupo nazista alemão começa então a se renderem, a serem pegos e se tornarem soldados prisioneiros de guerra. E aí começa então a guerra chegar ao seu final na Europa, certo? Com o suicídio de Hitler e o dia desse proclamando aí, já em 1945, com uma grande força-tarefa que se iniciou em 44 dos Estados Unidos, conquistando todos os territórios e espaços do qual a Alemanha nazista tinha conseguido. Bom, em 8 de maio de 1945 era o fim da guerra na Europa e os alemães assinavam sua rendição ali para decretar de vez o fim da Segunda Guerra na Europa. Só que a Guerra do Pacífico ainda estava se encerrando, conforme vocês viram aqui no começo, né, dessa aula. Os Estados Unidos, então, para fechar de vez, cometem algo que ainda hoje é repensado, é relembrado como algo que não deveria ter acontecido, que é justamente na cidade de Hiroshima e Nagasaki, né, os Estados Unidos atinge com 2 bombas nucleares o Japão. Lembrando que, primeiramente, tinham os kamikaze, que eram pilotos suicídios, que pegavam seus aviões e jogavam em cima de navios americanos, ou onde tinha pilotões ali terrestres dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, para acabar de vez com isso, resolve fazer essa coisa triste, né? Jogar essas 2 bombas que combinaram radioativas com Hiroshima e Nagasaki. Isso aí. Primeiramente, em 6 de agosto de 1945 em Hiroshima e a segunda em Nagasaki no dia 9 de agosto. Quer dizer, foi um curto intervalo de dias do qual fez a destruição em massa dessas 2 cidades que ainda hoje sofrem com problemas radioativos, né? Dessas 2 bombas jogadas nessas 2 cidades. Bom, aí encerra de vez a Segunda Guerra Mundial. Os procedimentos que vai surgir pós esses conflitos de guerra, como destroços, destruições e morte e perca de pessoas e mutilações e tudo mais, é o que vai acontecer no dia 20 de novembro de 1945, chamado o Tribunal de Nuremberg. O título está O Holocausto, mas agora entendeu por que o Holocausto. Em 1942, os nazistas matam milhões de judeus, antes de 1943, quando o Hitler, com os nazistas, não vê outra opção, né, para mostrar o seu poder, começa então a fazer a matança de milhares de pessoas. O saldo negativo no total disso tudo e um crime contra a humanidade, do qual foi imposto no Tribunal de Nuremberg, com os países vencedores, especialmente os Estados Unidos estando no meio, é o que, né? Vamos ver aqui. Nos campos de concentração, 6 milhões de mortos, 300 mil ciganos e soviéticos, homossexuais, deficientes físicos, padres e pastores. Todas essas pessoas
foram mortos que tinham esse tipo de segmento. Então o Holocausto foi algo bastante negativo e um crime contra a humanidade do qual os nazistas já começaram desde 1942. Lembrando que quando o nazismo vai começar a criar sua força e o exército alemão com sua ideologia e o povo alemão seguindo a grande força de vontade de Hitler, esses crimes já começam a acontecer antes mesmo de 1942. Apenas em 1942 é que vai aumentar essa grande página triste da história da humanidade no século XX, certo? Pois bem, isso tudo finaliza aqui com um nome chamado Holocausto. Bom, com essa videoaula aqui a gente encerra, por enquanto, em explicações com pontos específicos, o capítulo sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora a gente vai dar uma sequência para finalizar ele de vez, fazendo as atividades. Mas por enquanto eu quero só que vocês façam a revisão, assistam mais um documentário que eu vou colocar no grupo, e aí na próxima aula é que vocês vão começar a resolver a atividade, tá bom? Então, um forte abraço a todos e revejam esse vídeo acompanhando o capítulo com os tópicos finais, e as dúvidas vocês me procuram aí no PV que a gente vai auxiliando aí nessas dúvidas e nas problemáticas que começarem a aparecer. Tchau para todos.